mais perfeita paz do Senhor Jesus. Muita satisfação, porque só Deus sabe os embates que a gente tem enfrentado para fazer a obra do Senhor. Nem todos reconhecem o esforço de um homem de Deus. O ministério de um homem de Deus é criado por muitas lutas, batalhas, embates, barreiras, levantes, mas em tudo isso, meus irmãos, o Senhor tem sido presente na nossa vida. Aleluia! Então, nesse instante, eu quero sentar em primeiro lugar a Deus, que é o autor e consumador de tudo que acontece no nosso ministério. E em segundo lugar, eu quero ser grato também ao pastor Davi, a sua esposa evangelista André, que tem sido uma fonte, um canal de nos confiabilizar essa oportunidade linda, que é para ministrar a pessoas espirituais que têm um chamado lindo, que reconheceram que nessa noite Deus tinha algo para falar profundo e não mediram os esforços, mesmo em meio à chuva, mesmo em meio aos problemas que vocês enfrentaram no decorrer do dia, vocês estão aqui. E sabe o que Deus vai fazer para recompensar por isso? Glórias, graça, manifestação de poder, unção do Espírito Santo, que é aleluia! Nessa noite. Aleluia! Então feche os seus olhos, começa já a sentir a presença do Espírito de Deus, porque antes de eu chegar aqui eu já sentia que algo de muito precioso estava me aguardando neste lugar. E na hora que eu cheguei ali na porta, eu pude testificar que magnitude de Deus que está nesse ambiente. Se você tem a sensibilidade para entender a presença soberana de Jesus nessa noite, levanta sua mão e diga glória a Deus.
Porque quem gosta de persuadir é Satanás. Satanás é especialista em persuasão. Satanás chegou no jardim do Éden e virou para Eva e falou para ela: olha, sabe por quê? Que Deus falou para você não tocar nessa árvore? Porque Ele falou isso, porque Ele sabia que o dia que você tocar, você e o seu esposo vai ser igual a Deus. Ah, é? Irmãos, Adão e Eva eram igual a Deus. O corpo deles já era corruptível. Não tinha rastro de pecado no corpo deles. Era igual a Deus. Mas ele persuadiu a Eva. E a Eva falou: então se é assim, eu como. Já tocou, já levou para Adão e pôs tudo a perder. Porque a persuasão de Satanás é desde o princípio do mundo. Por isso que o apóstolo João fala que desde o princípio do mundo, Satanás, ele é homicida. Desde o princípio do mundo. Porque ele matou Adão na fé. Porque ele matou Eva na fé. E ali João continua dizendo, falando assim: mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras de Satanás. Irmãos, falar de escatologia não é fácil. Eu quero falar de alguns tópicos, porque a escatologia é muito grande. Dentro da Bíblia Sagrada temos escatologia nos sinóticos. Quem sabe o que é o sinótico? É os evangelhos, os 4 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, São os evangelhos sinóticos. E o que significa sinótico? Sinótico significa aquilo que tem a compatibilidade da mesma versão. Talvez você lê a pesca maravilhosa em João e você vai ler em outro lugar, você não vai encontrar. Mas às vezes você vê o céu de Jericó, Jesus entra, ele vê um céu, depois ele vê 2. Não quer dizer que está errado, mas é porque é compatível. É compatível as versões, os testemunhos oculares. Então a escatologia ela está em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus estava profetizando por 70 antes de Cristo, que era o império de Roma, onde Roma entrou em Jerusalém, destruiu o templo feito por Herodes e matou cerca de 2.000 judeus. Naquele dia houve uma dispersão dentro de Israel. Cada israelita saiu para um canto, outro saiu para outro, até Herodes cascou fora. Herodes meteu o pé para Massala, e lá em Massala ele viveu o resto dos seus dias, até Herodes saiu fora. Houve um reboliço, uma revolta dentro de Israel, e houve uma guerra, uma peleja, um embate. Daqui por diante o tempo acabou, aí só se fez sinagoga. Mas eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus, para não demorar muito, porque tem muita fala para ser falada. Aleluia! Muita fala, e o falador gosta de falar, então nós vamos falar bastante hoje. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 6, para nossas breves e leves meditação. Eu falo leves, meus irmãos, porque a explicação de escatologia dura 6 horas. Uma vez o pastor me deu uma oportunidade, era 20 para as 9, e eu falei: que tempo eu tenho? Ele falou assim: você pode me entregar o microfone 5 horas da manhã. Eu fui falando, na hora que eu vi 5h30, eu falei: me perdoa, pastor, invadi meia hora do seu horário. Eu não tenho problema não. É gostoso falar da palavra de Deus. O homem e a mulher de Deus que tem a familiaridade com a palavra de Deus, ele tem palavra. A pessoa sobe no altar, ela consegue extrair Cristo para as pessoas. Ela consegue enviar uma codificação que somente o selado consegue descodificar. Você pode reparar que tem pecado que fala, você fala: o que é aquilo que ele falou? E outras pessoas falam: aleluia, glória a Deus, porque ele está entendendo tudo.
Eles falam, Jesus, eu preciso entrar mais no humano, porque aquela língua ali eu não entendi não, mas é de Deus. Deus tem as maneiras certas de falar com o seu povo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, quem achou, diga glória. Glória. Diz assim a palavra do Senhor: e eu vi quando o cordeiro abriu os selos, e ouvi como se fosse um barulho de trovão, um dos quatro animais dizendo: vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco e uma coroa, e foi ligado a ele, seguido diante de conquista, e para conquistar. A minha Bíblia é um pouco diferente, porque aqui o James, ela é uma tradução que está mais próxima do original, mas eu creio que muitos aí saem vencendo para vencer. Mas é tudo a mesma linguagem, amém? Aleluia. Todos para as suas mãos, acendem dando glória e glorifiquem o nome do Senhor com palmas e glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, para nós falarmos do capítulo 6, a gente tem que dar algumas voltas, aprofundar em algumas partes que a palavra de Deus nos dá a permissividade. Esse Apocalipse 6, ele está interligado com a fala de Jesus em São Mateus 24. Quando no capítulo 1 de São Mateus, Jesus saindo, partiu do templo e aproximou dele-se do discípulo. E lhe mostraram o edifício do templo, no caso que era o templo de Herodes, Mas Jesus, ele disse: não vede que todas essas coisas, na verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa parte da profecia ela já cumpriu, porque nós temos sete etapas que está escrito aqui, que o Senhor prometeu para nós. A primeira etapa ela vem do Éder, que significa edâmico. É uma era chamada era edâmica, a era da perfeição. A era da perfeição. A segunda etapa é a etapa de Adão, é a etapa adâmica, que é a etapa da inocência e também da queda. Essa etapa ela durou, por todas essas etapas teve um período. A primeira durou até Adão, a de Éder. A de Adão, ela vai durar até Noé. Eu já chamado de etapa poética, que é a terceira etapa. Noé, por causa do pecado, deixou uma mensagem central, que é o quê? Era o juiz de Deus através do dilúvio. E de Noé, ela abrangiu até Abraão, chamada etapa abraâmica. Porque no capítulo 11 surgem as primeiras idolatrias da terra. E no capítulo 12 surge o Abraão, com a chamada de Deus. A etapa de Abraão, que é o pai da fé, o pai das nações, a etapa Abraão, que já é a quarta etapa. Ela vai durar até Davi. Aí é chamada etapa davídica, que é a era davídica. A era de Davi, porque Davi, uma coisa que eu descobri, eu falei assim: nossa, eu já peguei tantas vezes, eu não tinha reparado. Davi é o terceiro rei de Israel. Eu não tinha reparado, porque o primeiro rei de Israel foi Saul, e o segundo foi o filho de Saul, que eles mataram. E depois veio Davi. Então essa etapa davídica ela durou até Cristo. Então quer dizer, nós já estamos na sexta era.
Aleluia. a manifestação do Filho de Deus para cumprir com tudo aquilo que ele disse. Ele iria voltar, que ele iria extrair a igreja da terra. Então aqui nós estamos então no 6º período. E Jesus continua falando, e estando ele assentado nos montes das oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: quando será essas coisas e qual será o sinal? Qual será o sinal do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: fiquem atentos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvis guerra, ó sinal, guerra, rumores de guerra, rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer. Então quer dizer, guerra foi o primeiro sinal. Guerra. Mas guerra sempre existiu, se a gente for olhar no profundo da Bíblia. A primeira guerra ela surgiu depois que Abel, que Caim matou Abel e civilizou em uma cidade que criou ali a sua civilização. Dali por diante a guerra já começou a se agravar, né? Nós vemos ali que no mal Caim fez a espada e homens começaram a se atacar, matando uns aos outros. Mas Jesus não estava falando dessa guerra. Jesus estava falando de uma guerra nunca vista antes, guerra espantosa, que seria um dos sinais da sua vida. E essa guerra se cumpriu? Sim. Em 1914 surgiu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, onde todos os países se encontravam em um bloco de nações para degladiar, para guerrear uns contra os outros. E essa guerra, meus irmãos, durou 4 anos. 4 anos intensos de guerra. E quando essa guerra acabou, foi em 1918, corpos mutilados que geraram 12 milhões de homens de todas as nações mortos pelo chão. E todos falaram, aqui aconteceu então um dos cumprimentos dos sinais que Jesus tinha falado. E eles acharam que ele tinha, então, agora já é outra coisa, não tem mais o que se esperar a guerra, porque já aconteceu. 30 anos se passaram. Em 1941, estourou a Segunda Guerra Mundial, que as armas eram bem mais avançadas, e até o Brasil se envolveu. Houve uma matança nacional e mundial. E quando essa guerra acabou, meus irmãos, ficou esparramado no chão. A União Soviética chegou a narrar que 60 mil mortos, mas 40 mil foi só a Rússia. Só a Rússia perdeu 40 mil pessoas, 40 milhões de pessoas, 40 milhões. Nero matou 6 mil judeus. Nero não é aquele nazista. Ele matou 6 mil judeus. E só em toda a Rússia tínhamos 46 mil corpos esparramados. O Brasil também participou da guerra, que teve no mínimo 7 mil corpos, 7 milhões de corpos esparramados. Então, eles fizeram uma contagem das perdas dos corpos que estavam pelo chão, que totalizaram 70 milhões de corpos mortos. E aí aquela guerra, ela durou 4 anos, ela durou de 1941 até 1945.
foi esparramado, o solo não estava produzindo. Começou a surgir fome. E através da fome começou a surgir as pestes bubônicas. Irmãos, as pestes também fazem parte da escatologia. Se você tem aquela gripe suína matou 6 milhões de pessoas no mundo todo. Depois veio a gripe do frango, que matou mais 12 mil pessoas. E essa peste bubônica, ela aplacou no mundo inteiro. Ela matou mais de 2 mil cidadãos da terra. E tudo isso é uma pequena bactéria. Não é um inimigo notório, tipo esse Covid. O Covid, ele chegou, ele é um inimigo que ninguém sabe quem é ele, como ele é. Eles fizeram uma bolinha em verde, parecendo uma mamona, mas ninguém conhece ele. É uma peste, uma praga, que matou muita gente no nosso planeta Terra. Não quer dizer que os sinais do Senhor Jesus tinha comentado, está acontecendo. No capítulo 26 ou 24, Jesus fala assim: portanto, vos disseres, eis que estáis no deserto, não saiam. E os que estão no esconderijo, no secreto, não saiam. O que aconteceu? O povo começou a fechar as escolas, começou a fechar os estádios de futebol para não haver aglomeração, colocou distanciamento nas igrejas, mascarou todo mundo, mas puderam impedir o avanço do Covid? Não, porque Jesus fala que é necessário que tudo isso se cumpra. Porque quando Jesus fala, o mundo cala para ouvir a sua voz. Aleluia! Então, meus irmãos, Jesus fala que quando todas essas coisas acontecerem, não vos assusteis, olhai para cima e vede que está próxima a nossa redenção. É apavorante, sim, mas é mais apavorante para aqueles que não conhecem Cristo, com o seu poder resgatador, nos E Jesus vem, ele cumpre a sua missão, ele passa por todo detalhe, como foram as detalhes. E ele, agora, meus irmãos, não peraí, não detalhe, não é escatologia, não vou passar não. Aí em Lucas capítulo 16, no versículo 19, nós vemos ali a parábola chamada parábola do rico e do Lázaro. Aquilo é escatologia. Por que escatologia? Porque tinha 2 tipos de pessoas lá. Uma pessoa que servia e outra que não servia. A pessoa que cria e a outra que descria. Então, o que aconteceu? O rico morreu, vou narrar a história toda, você não já sabe, e foi arrastado pelo antes. Satanás primeiro morreu, Lázaro foi levado para o seio da carne pelos anjos. Depois Lázaro morreu, foi levado pelo Hades. E lá estava então o Hades, o poço do abismo e o seio de Abraão. Olhando de lá para cá, quem estava lá conseguia ver aqui por quê? Porque Romanos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então, quer dizer, quem morria ia praticamente no mesmo lugar, era diferenciado por pouca coisa. E o Lázaro fala, o rico fala, manda que Lázaro não é a condição dele, é pressionamento, porque a comunidade de tormento. E o pai Abraão fala assim: filho, tu gozaste
Então até ali nós tínhamos o seio de Abraão, o abismo e o Hades. Aí Jesus morreu lá na cruz. Quando Jesus morreu lá na cruz, sabe o que aconteceu? Vou voltar um pouquinho lá em Gênesis, só para me mostrar para os irmãos a sombra e a realidade. Quando Deus recebe aqui no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, fala assim: Adão, o que Adão fez? Morreu e escondeu atrás da figueira. Ele escondeu atrás da árvore. Ele escondeu atrás da árvore. Quem está escondido não tem visão. A tendência é só olhar para trás. Verdade. Mas quando Jesus, lá na cruz do Calvário, foi crucificado, ele estava na frente da árvore. Ele não estava escondido, ele estava seguindo Adão. Não era aquele de trás da árvore, era da frente. Ele veio primeiro, Adão veio primeiro, mas Jesus já era Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Maravilha, Senhor! E na hora que Deus chama em Adão, o que Deus tira da costela de Adão? Deus tira Eva. Na hora que a lança transpassa a costela do cidadão, o que Deus tira? Uma igreja santa, remida, liberta, pura, Oh, glória a Deus! Deus pergunta para Adão: por que comeste do fruto? Adão fala: não fui eu, fui a mulher que me deste. Mas na hora que Jesus está na cruz, Mateus 27, versículo 47, que ele está na cruz, Deus vai exterminando a humanidade por causa disso. Ele olhou para o céu e falou assim: perdoa, Pai, a culpa é minha, eles não sabem o que faz. Adão precisa jogar culpa em Deus. Aí ele falou assim: parece que a culpa é minha, então vou descer aí, vou redimir aquilo que eu errei. Agora Deus estava sendo crucificado, e a culpa é minha. Venha sobre mim a condenação deles. A morte de cruz que era para ele, deixa chegar para mim. O pecado que nos transformou estava sobre ele, pelas pisaduras dos chicotes, dos flagelos, da fornalha, dos corpos, das bofetadas, o trauma estava sobre ele, e agora nós. Oh, maravilha! Nós somos sarados. Então, a Bíblia fala em São Mateus 27, olha que coisa escombrosa, escatologia, que coisa cavernosa. A Bíblia fala em Mateus 27, e no versículo 51, 52, que quando Jesus ele morre, aí ele desce, mas está na Bíblia. Ele desce aonde, pregador? Lá embaixo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que tendo mortificado na carne, mortificado no espírito, na qual deseja em prisão, para libertar o espírito daqueles que estavam em prisão, desde a época de Noé. Desde a época de Noé. Eu não posso acreditar que ele salvou ímpio, mas eu posso acreditar que aqueles que estavam no seio de Abraão receberam ali então a abertura para uma nova etapa. E para onde que eles foram levados? Maravilhas! Apocalipse capítulo 6 e no versículo 9, o paraíso debaixo do altar de Deus. Oh, aleluia! Maravilha, Senhor! O salmista disse: eu olhei para os montes, de onde vem o socorro? Meu socorro vem dos céus. Dos céus aonde veio o Espírito Santo. Do céu aonde que veio Jesus. Do céu aonde que veio as bênçãos para. E do céu que vai voltar. Então Jesus falou: quando todas essas coisas acontecerem,
e for batizado, será salvo. E quem não crê, será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Colocaram a mão sobre o demônio. Pegaram uma serpente, se tomaram uma coisa morte, esperando falar dano algum. Aleluia. Ele deixou essa promessa. E ele falou: eu vou ir para meu pai, mas eu não vou deixar ninguém embora. Eu vou enviar para eles terem um consolador, no qual o mundo não conhece, porque ele não tem acesso a ele. Mas vós conheceis, porque ele habita em vós, e ele vos fará convencê-lo de vossos pecados. Sabe o que vai acontecer na hora que Jesus voltar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no versículo 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados Aleluia. e arrebatados junto com Ele. Oh, maravilha. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51: porque no abrir e piscar de olho há de soar a última trombeta, porque a trombeta há de soar, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, se estivermos vivos, seremos transformados em corpos incorruptíveis. Maravilha. Que corpo é esse, pecador? O corpo que Adão perdeu no Éden. E aí o que vai acontecer mais? Na hora que esse corpo receber a incorruptibilidade, vai haver também o desespero daqueles que não deram o devido crédito para que essa palavra cumprisse. O Aleluia. batismo para eu, os batismos com água, para arrependimento do vosso pecado, mas veio após mim, cujo eu não sou digno de desatado para que eu socorrer. Ele nos batizará no Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo é para nós, a igreja. É para nós. O batismo do Espírito Santo. Agora, o batismo com fogo é para o ímpio. O ímpio, ele não terá satisfação de corpo incorruptível. Quem morreu em Cristo, debaixo da obediência, fazendo a vontade de Cristo, receberá o seu corpo corruptível. O alarido é o quê? A Bíblia fala do alarido. O alarido é que o morto vai ser convocado para a vida. E quando ele for convocado para a vida, sabe o que ele vai fazer naquele coisa? Ele vai lá para onde ele morreu. Por exemplo, a pessoa morreu aqui, mas ela foi enterrada lá do lado de lá. Aí na questão do toque da trombeta, 7 décimos de segundo, a alma da pessoa vai sair de lá, entrar no corpo aqui, ressuscitar a pessoa, está com o corpo que ela morreu. Só que ela não vai permanecer com o mesmo. O corpo vai ser transformado em corpo incorruptível. Aleluia. Só que aquele que não serviu a Deus vai ser usado de corpo e de alma no fogo do inferno, vai sentir o flagelo do fogo. Está na Bíblia, tá? Mateus capítulo 10, e no versículo 28. Não tem mais um homem que tem poder de matar o corpo, mas não sabe o que faz com a alma. Temei antes aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. São Mateus, Marcos capítulo 9, versículo 46, haverá choro e ranger de dente. Uma pessoa jogada tem que estar no corpo. Aqui eu falo em pedaço. Nós vamos falar todo pedaço do Apocalipse. Esse Apocalipse aqui, na hora que naqueles 6 horas, ele começa a cumprir, a igreja não está mais na terra. A igreja não está mais na terra. A igreja vai ser retirada da terra antes de seguir, antes da tribulação. E como o Espírito de Deus é que traz paz, o Espírito de Deus é que libera a terra, o Espírito de Deus é que traz controle para a terra, mas está retirado da terra, o Espírito da perturbação vai pegar o povo
lá do jeito que é, e o Espírito de Deus está aqui. Tem pastor orando, tem cobreiro, cooperador, a igreja ora o tempo todo pedindo libertação para os cativos. E a oração do justo já fala que causa muito efeito. Aleluia. Então, hoje, o Espírito está aqui contando o jeito que está. Na hora que a igreja for retirada, o Espírito de Deus vai junto. Vai entregar a igreja do Senhor Jesus dos anos. Porque a missão do Espírito de Deus, que era acontecer com o pecado, a justiça do juiz, foi cumprida. Ele já fez o que tinha que fazer. Aí ele deve entregar a igreja do Senhor. E a terra sobra com quem? Apocalipse capítulo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Israel. E quem é a mulher? Israel. Aí já vai lá no Apocalipse capítulo 12, o dragão e a mulher, né? Que fala que ela tinha uma coroa, um pé estava sobre o sol, o outro sobre a lua, ela estava vestida. Né? Então, aquilo ali já é Israel, é a nação de Israel. Ela é considerada porque Deus fez um pacto com Abraão. Mas, João, capítulo 1, e no versículo 11, fala assim: ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam ele como Senhor. E como não receberam ele como Senhor, então ele não pode interferir na escolha deles. Deus tem um pacto com a nação, ele não vai condenar a nação, mas agora Deus vai ter que lutar com a sua própria vida. Ela vai ter que conquistar a salvação com o seu próprio sangue. Então o mundo entra em guerra, a guerra vai estar intensificada. Depois que o povo sair da terra com arrebatado, eu não sei se já está escravendo, eu não acompanho a televisão, não sei, não conheço notícia secular. Mas eu fiquei sabendo que era um negócio que quando a pessoa morresse, não podia transferir o bem. Né? Por exemplo, eu tenho aqui uma casa, um carro, aí quando eu morro, aí vai ser confiscado do governo, vai poder transferir para outras pessoas. Né? E eu creio que isso vai estar fazendo jus nessa época. O IBGE faz uma contagem, ele consegue derrotar o número das pessoas que subiram, que é cristão, né? Os membros cristãos ficam expostos. E o Estado agora vai ser dono de tudo que ficou. Tudo que ficou vai ser do Estado. E o Estado agora vai eleger o governo, que é uma bênção que sobe do mar. Essa bênção que sobe do mar é esse cavaleiro que está montado na cavalo branco. Porque aqui você vê ele do lado na mão, mas ele não tem a flecha. Ele tem uma coroa na cabeça. Ele sai vitorioso para vencer. Mas a arma dele não tem munição. Por que será? Esse não pode ser Jesus. Por isso que Jesus falou: olhai e desconfiai, não deixe que ninguém nos engane. Vai chegar aqui falando que esse aqui é o Cristo, que ele que vem para resgatar, mas ele não é o Cristo, esse é o anticristo. Ele vai fazer um tratado demais com Israel, vai durar 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esses 7 anos cada ano, desses 7 anos, Daniel passa por 70 semanas. Aí vai cumprir 69 semanas e vai ficar faltando uma. Essa uma semana ela vai durar 1.260 dias, né? Que é a metade de um tempo. E essa metade de um tempo é 3 anos e meio. 3 anos e meio Israel vai ser enganado, né? Porque vai chegar no caso. Quem estudava numa escola municipal, agora vai estudar numa escola estadual. Quem ficava na fila da UPA do SUS, agora vai ter um hospital particular. Vai ser um novo governo, uma nova ordem, país do primeiro mundo. Todo mundo vai admirar a pessoa dele. E outra, ele vai fazer com que as pessoas se sintam seguras. Até Israel vai ser enganado. Até Israel vai ser para
3, fala assim, enquanto todo mundo fala assim, agora vai ser canção de mais. Aí a Paulo fala assim, então haverá repetida destruição. Por quê? Porque vai, tu quer o papo. Aí ele quer o papo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma imagem, a sua imagem, vai esculpir uma imagem, se fosse ele bem personalizado, muito bem montado, tipo aquelas que tem no museu, e vai colocar dentro da casa de Deus aqui, ó. E ele vai sentar aqui no trono de Deus, segundo Tessalonicenses 4, e vai querer parecer Deus, e vai se opor contra tudo que se chama Deus. E aí, meus Deus, depois da batalha de Carquimisa, vocês irmãos estudam, quando o Nabucodonosor em 586 entrou em Judá, e depois do cativeiro, eles foram eles voltaram, eles não quiseram mais idolatrar, porque eles falaram, foi essa idolatria que nos levou para o cativo. O nosso ato de adorar a imagem nos levou para lá, e nunca mais se adorou. E eles não adoram a imagem, não adoram. E na hora que ele coloca a imagem dentro da casa de Deus, eles falam, não, esse não é o nosso Cristo. Aí surge uma outra guerra. Por quê? Porque eles não vão aceitar, eles vão tentar extirpar ele. Não, esse não é o nosso Cristo. Só que ele tem a força militar do lado dele. Ele tem todos os países do lado dele. Então vai começar uma tribulação intensificada, pior do que a guerra que eu falei. Porque ele vai implantar uma nova marca, que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que está escrito assim: para quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Irmãos, isso aqui já está na terra. O 666 já está na terra. Aqui, ó, todo lugar que você olhar aqui, ó, esse é um código de barra. Isso aqui chama de scanner. E tem um outro aparelho que chama de scanner proprietário. Porque vai falar de qual propriedade, qual que é a validade e a data disso aqui. Você chega no scanner proprietário, ele bate no polícia laser aqui, já sai tudo lá. É isso que ele vai implantar no povo. O que vai ser o scanner proprietário do Anticristo? Ele vai fornecer conta bancária no scanner, cartão no SUS, CPF, carteira de trabalho, identidade, GPS, localizador, né? Por exemplo, a pessoa é sequestrada, a polícia às vezes vai perder essa pessoa, a pessoa vai morrer de sequestro lá no cativeiro, não vai ser tomado. Os ladrões não fazem essa pessoa muito bem, ninguém sabe, mas no dia do Anticristo, o satélite vai indicar onde é que a pessoa está por causa da marca que ela tem na mão ou na testa. Não, ela está aqui, é mesmo, por isso já vai mandar a localização e rapidamente já tem helicóptero descendo lá, já tem um exército invadindo, identificando a pessoa na mão dos sequestradores, matando os sequestradores e resgatando todo mundo desce. Todo mundo aplaudindo reais dele, todo mundo aplaudindo. Aí chega o judeu e fala assim: você quer amar? Não. Aí é mais alto. Não pode negar, não tem. Ou é recebe ou é morre. E essa morte foi Jesus que morreu lá na cruz. E aquela morte da cruz não era para mim, porque eu sou gentil. Nós, gentios, não tínhamos um espaço na cadeira de Deus. A cadeira de Deus era para eles, os judeus. Não era para nós, não. Você vê que tem um empate entre Pedro e Paulo, porque Pedro ele queria que as pessoas fossem circuncidadas para fazer parte da igreja. Pedro, o primeiro presbítero da igreja, ele que começou a primeira igreja. E Paulo falou: não, ninguém é salvo pelas obras, nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Obra não pode levar ninguém. Foi ele que cortou as indulgências, né? Que os papados estavam cobrando indulgência. Isso já é outra história. Período interbíblico que chama. Mas a
no espaço. Aí o que acontece? A marca da besta está em todo mundo. Só que o que não recebe a marca da besta, agora vai ser perseguido. E aí começa o cavalo vermelho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Acho que eu tenho. Pessoas sendo mortas. Aleluia. Esse cavaleiro vermelho é sangue, fala de guerra. E essa guerra agora vai começar a matar pessoas. Mas no meio da guerra, a misericórdia de Deus acabou. Apocalipse capítulo 12. O dragão ele persegue a mulher, essa mulher, a nação de Israel não recebeu a marca. Ele persegue a mulher. Só que o que acontece? Ele solta a água para poder afogar a mulher nas águas. Porque a mulher estava grávida, ela estava precisando água. Esse aqui é um símbolo, né? Uma simbologia. Quem tem a Bíblia já sabe decifrar. Ela estava grávida e ela estava esperando um varão no mundo. E esse varão é quem? Aquele que vai reger as nações por vara de terra. Quem é? Cristo Jesus. Essa aqui está esperando a vida de Cristo Jesus. Só que a igreja lavada, remida, batizada nas águas e purificada no sangue do Cordeiro já vai estar onde? Vai estar lá no trono com ele sentado. Glorificado seja Deus. Só que as pessoas que vão morrendo, degoladas, injustiçadas pelo anticristo, no capítulo 9, do versículo 6, ela começa a falar: até quando, Senhor justo, verdadeiro, vinga o sangue daqueles que não se injustiçaram? Até quando? Então isso vai intensificando, e o anticristo segue a mulher. Mas o que acontece? A mulher é retirada do deserto, nasce com as asas de águia na mulher, na visão de Apocalipse 12. E a mulher voa e para onde? Ela para no deserto. Agora, meus irmãos, a igreja de Deus começa a intensificar mais forte. A Bíblia fala que quem cai meteu para o céu e rebenta a cabeça do anticristo. E na hora que o anticristo está louco lá, todo mundo acha a besta sobre a terra. Aí sobe uma besta da terra que é um líder religioso. E esse líder religioso chega e ressuscita o anticristo na vista de todo mundo. E todo mundo fala: meu Deus, que isso é cena de filme. Só que a ira de Deus começa a intensificar. A natureza começa a agir de uma forma escabrosa. Porque o sol começa a ficar 7 vezes mais. A Bíblia nos fala, meus irmãos, no livro de Zacarias, no capítulo 12, e no verso 14, então esses homens de pé, o olho vai apodrecer dentro da órbita, a língua vai apodrecer dentro da boca, e eles vão começar a se apodrecer em vida. Ah, é desse jeito, eu prefiro morrer. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Eles buscaram a morte, e a morte fugiram deles. Eles vão ter que pagar, receber a marca. Então recebe a ira de volta, recebe a ira do Cordeiro. E a ira começa a intensificar nesses. Só que para Israel, a Bíblia fala em Zacarias capítulo 14, no versículo, a partir do versículo 12, ou 12, 14, que ele vai pôr um pé no Monte das Oliveiras e outro pé dentro de Jerusalém. E no meio das pedras ele vai abrir um vale que vai se dar no deserto, onde vai ver sustentação por 1660 dias.
que Deus vai estar cuidando de Israel. E quando tudo isso aqui está acontecendo, aí aparece o outro cavalo, que é o cavalo amarelo. É o cavalo amarelo que vem para trazer doença. As pessoas começam a adoecer, chagas, começam a brotar no corpo das pessoas. As pessoas começam a sentir a ira de Deus na terra. A Bíblia fala aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, no verso 16, que eles correm desesperados e entram dentro das cavernas e falam assim: montes, rochedos, caia sobre nós para nos esconder da ira daquele que está sentado no trono, porque chegou o dia do Cordeiro de Deus. Senhor. Deixemos. Sangue de Jesus tem poder. Deus, Em aleluia. meio a toda essa tribulação, em meio a toda essa doença, o que acontece? Cai um princípio do céu dentro do mar. As águas do mar tornam-se putrefadas e amargas. Tem problema, não tem uma cisterna. Vai lá tirar água da cisterna, mesma coisa. Ah, não, mas eu guardei algumas porções de água na geladeira, chega lá, mesma coisa. Não tem como fugir, não tem como esconder. Aí eles falam: não, mas isso aqui não pode. Aí junta a besta e todos os marcados começam a blasfemar contra o nome de Deus. Deus fala assim: você está blasfemando? Caiu a meteoro lá na floresta. Uma terça parte da terra morre, dos animais selvagens, dos animais do mar morrem. Quem vivia da caça, acabou. Quem vivia da besta, acabou. Racionamento de alimentação. E sem alimentação, a cor fica de cor amarela, pálida. Só que vai ter a lâmpada ficar ali no azeite, nem o vinho. Os ricos ainda vai ter condição de gozar. Vai ter condição de gozar. Por quê? Porque eles têm condição financeira de comprar, eles têm um azeite, eles têm um vinho, eles têm, mas de repente, o cavalo preto aparece. E o cavalo preto, ele vem trazendo uma lança, ele vem trazendo espada, ele vem trazendo o inferno, ele vem trazendo morte. Quem não morreu na guerra? Quem não morreu na guerra de Cristo? Morreu na guerra das nações. Quem não morreu na guerra das nações? Morreu amarelo de fome e danificado pelos catástrofes natural do clima que Deus envia para a terra. E quem não morreu para esses climas catástrofe vai estar morto por causa da morte que vem do cavalo preto. Essa morte é uma morte espiritual, a morte que Adão perdeu no jardim do Éden. Todos estavam condenados e afastados do poder da salvação de Deus. Então, por isso, meus irmãos, vale a pena a gente seguir. Glorificado seja Deus. O servir a Deus, ele não é somente vir para a igreja, dar glória a Deus, e nem é somente estar dentro de casa cantando hino, lendo a Bíblia. Não. O servir a Deus é você ter convicção que você é salvo. Aleluia. Por isso que Jesus falou assim: quando todas essas coisas acontecerem, não assusteis, olhai para cima e vede que está próxima a vossa redenção. Aleluia. Nós vamos à igreja no arrebatamento. O Senhor vai tirar da terra para acontecer tudo isso que eu falei com vocês. Agora que vocês já sabem, quem não sabia, não desiste mais não. Porque quem é escolhido não tem mais direito de escolha. Aquele que Deus escolheu não tem direito de fazer a opção. Aleluia. É Deus que escolhe. Agora eu vou abrir um bom pedaço da escatologia. Eu quero falar sobre Jeremias. Jeremias fala com Deus assim, amém, Jeremias 20, versículo 5.
O Senhor podia ter deixado eu morrer dentro do ventre da minha mãe. Por que o Senhor me deixou ser um feto morto? Porque já acabava com isso, eu nem existia mais. Eu não quero mais o ministério do Senhor. No capítulo 13, do 16, ele vira para Deus e fala: o Senhor mentiu para mim. O Senhor me vendeu uma chamada falsa. O Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. Aí ele fala assim: no capítulo 16 ele vira e fala assim, não no 13, no 15, você não vai casar, porque eu quero que você cresça a minha obra. Aí no 20 ele começa a reclamar. No 20, capítulo 5, ele reclama que eles são ferro morto. No 7, ele começa a falar que não queria mais o ministério. E no capítulo 10, no 11, no 12, ele vira para todos e fala assim: não, eu não quero mais, eu vou embora, eu não quero mais saber mais de Deus, mais de chamada, mais de ministério. Porque é assim, irmão, tem hora que você se encontra com certos tipos de situação, né? Igual, então para nós, né, gente, somos obreiros da casa de Deus por amor. Muitas das vezes a gente deixa de caminhar para fazer a obra por amor. Né? O outro te tem poder, mas você não está bem aí. Você veio fazer a obra de Deus. E chega aqui, você ainda recebe desaforo, ainda recebe levante, ainda recebe perseguição. Aí você vem e fala assim: não quero mais saber dessa igreja. Você chega na outra igreja, a mesma coisa. Você chega na outra, a mesma coisa. E Jeremias falou: não quero. Eu acho que Deus falou: ai, menino, você é muito bom, você fala tudo. Irmão, Jeremias ele era bom. Eu saio um pouco de psicologia só para me falar do chamado das pessoas. Jeremias era tão influente em Deus que no capítulo 23, não sei se é 23, 27, ele estava profetizando um jugo no pescoço. Eles puseram um jugo de madeira no pescoço, estavam mandando Jeremias como se fosse um boi, assim, um jugo no pescoço, e o povo inteiro. E ele falava assim: diga não, ele trouxe cada um de vocês vai para a igreja. Aí ele mandou um tal de Ananias e falou assim: mentira desse profeta mentiroso. Foi lá e quebrou o jugo dele. Pode até acontecer uma invasão, mas com 2 anos Deus vai libertar todo mundo e vai acabar com isso. Jeremias fala assim: rapaz, você está achando seu menino? Eu fui chamado, foi no ventre da minha mãe. Se eu sou um profeta mentiroso, com 2 anos essa libertação vai chegar para Israel. Mas se eu sou um profeta verdadeiro, com 2 anos você vai morrer. E o cara morreu com 2 anos. E agora, ele pega e fala para Deus: não quero mais, cansei, estou indo embora para minha casa. E Deus fala assim: pode ir. Ai, meu Deus. Vai Jeremias embora, porque é assim que a gente faz. Não vamos mexer com o trecho mais não. Vamos embora, vou voltar com a minha vidinha. Aí na hora que você chega, você vai ficar assim. Jeremias vem e volta. Na hora que ele volta e para, fica olhando para Deus. Deus fala assim: por que você não foi embora, Jeremias? Você não falou que ia embora? Você não falou que ia embora? Deus, eu quero ir embora. Mas sabe o que é? Tem um fogo aqui queimando dentro de mim. Aleluia! Eu consigo conter. Oh, glória a Deus! E é por causa disso que você veio para ouvir essa palavra. Aleluia! Que possa fortalecer o seu ânimo e que a sua vida espiritual um choque de poder. Que nessa noite você sabe. É maravilha! De poder. Sabendo que você não vai contar tudo que foi falado. Sabendo que Deus é o seu Senhor, que vai te dar um lugar de destaque. Aleluia! Eu já vou aqui finalizar. E os irmãos que receberam essa palavra, guarde isso, né? Próximas oportunidades que Deus futuramente permitirá, estarei falando de outros temas, tipo Apocalipse 10, porque o mais pertinente que a gente quer é o 6, né? Que é o que vai acontecer o 6,
o sétimo, que é o sétimo das testemunhas, dos 24 anciãos. Esses 24 anciãos, que é 12 profetas, 12 discípulos, né? 12 profetas, 12 apóstolos, 12 patriarcas, né? Das 12 tribos de Israel. Aí eu acredito que no céu tem 26 tronos, eu acredito, do meu ponto de vista. Por quê? Porque 12 é dos discípulos, né? Dos apóstolos, 12 é dos patriarcas e 1 é de Deus. Mas Deus é três, Deus é trino. Deus é trino em um. Deus tem três representações: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma posição: Deus Criador, Deus Redentor e Deus Consolador. Jesus falou no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 11, se não me falha a memória: assim como eu venci e assentei no meu Pai no meu trono, aquele que vencer, há de sentar comigo no meu trono. Você tem com o meu Aleluia. Então esse trono é o trono que fez Satanás perder a origem de anjo. Porque no meu passado falou: subirei, em Isaías 12, 14, subirei até o alto, acima das estrelas de Deus, e me assentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus. Então quer dizer, esse 24 aqui, esse 12, esse 7, fala dos tronos 24 anciãos. O 8, que também faz parte das trombetas. O 9 é terrível, escorpião. O 10, que é o anjo do livrinho. O 11, que é as 12 testemunhas, que essa testemunha é uma pertinência muito grande. E o 12, que é o que eu falei, que é do dragão da mulher. O 13, que é a besta, e o 14, já é o cordeiro. Então tem muitas coisas que a gente podemos falar e podemos avivar a nossa fé através da Torá, através da palavra de Deus. Amém? Glorificado seja Deus. Aleluia. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que permaneça sobre os irmãos. Mas Maravilha. Estude, irmãos. Estude, irmãos. Busque com muita sinceridade a palavra de Deus. Estude. Porque vai chegar uma época em que vai acontecer o período supremo de novo. Todo indica que as Bíblias daqui a pouco vai ser tirada. Eu vi um comentário aí que vai ter digitalização, que as Bíblias vai ser transferidas para cá. Ninguém vai poder carregar a Bíblia. Quando você chegar no ponto de um e falar assim: irmão, Jesus te ama, será preso. Será preso e será condenado na lei da terra. Vai chegar esse tempo para nós. Então estude, sabe por quê? Porque eu tenho que tacar você na prisão, você tem assim tudo na mente para você falar para o povo lá. Quando você tacar na prisão, você está pregando a palavra e ganhando algo para Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Estude, mas não fica ouvindo pregação de fulano, de mercano, ele já está nesses negócios, não. Porque é várias linhas de interpretação e a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Aleluia. Estude a palavra e você será bem sucedido aonde quer que você chegar. Quem trouxe uma oferta para abençoar a casa de Deus? Aleluia. Irmãos, o que eu falo da oferta